Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma live de comemoração em homenagem às crianças do Brasil. Iremos falar hoje sobre algo muito relevante, que são os fatores que colaboram para que crianças e adolescentes se envolvam com violência. E aqui eu vou me referir tanto ao envolvimento da violência como autor, e é o que nós pensamos, né, quando se pratica a violência, mas também quando a criança ou adolescente sofre a violência ou abuso. Tudo bem? Então nós vamos estar falando com vocês sobre fatores que são assim universais. Precisamos estar atentos para observar esses elementos que eu vou mencionar hoje para vocês. Tudo bem? Então que fatores são esses que são tão decisivos para que crianças e adolescentes sejam vítimas ou pratiquem violência? Vou falar hoje de coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar. Seja bem-vindo, prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, muito bem. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto as pessoas vêm chegando. É um domingo, né? É um domingo, eu não vou cansar vocês. São orientações bem práticas. Aliás, orientações que eu já digo para vocês. Estão no livro Conflitos e Violência na Escola. Um guia legal e prático para professores e famílias. Tudo bem? Então, tudo está nesse livro. Quem desejar acessar o livro, ou adquirir o e-book, ou o treinamento, tem duas opções. Aliás, tem três opções. Tem o livro, o e-book, tem o treinamento com o e-book e tem o curso Preparados para Defender Crianças, né? Então, um livro muito útil para vocês que são professores, líderes de Ministério Infantil, pais e mães, não é? Então, eu vou querer falar com vocês hoje sobre alguns fatores, ainda na nosso planejamento de fazer lives de defesa da criança e do adolescente em homenagem à Semana da Criança. Amanhã é o Dia da Criança, né, gente? Já compraram um presente para os meninos? Presente não pode faltar. E o grande presente, eu imagino, pais e mães, professores, líderes de Ministério Infantil preparados para defender as crianças, não é? Então, eu quero falar com vocês sobre alguns elementos que são muito importantes para que nós estejamos atentos. Que fatores são esses, gente, que são decisivos nós analisarmos quando crianças ou adolescentes, quando cuidamos de crianças e adolescentes, quando investigamos crianças e adolescentes? Existem três fatores que são decisivos para a investigação ou para identificar as causas que podem estar ocultas do envolvimento de crianças e adolescentes em situações de violência. O primeiro fator, gente, é preciso analisar a família da criança e do adolescente. Como são os pais, como são as mães, e ou então quem criou a criança, porque às vezes a criança não foi criada nem pelo pai nem pela mãe, foi por um tio, um avô. Quem é o responsável pela criança? Então, é fundamental analisar isso. Quem é a família? Quais as características dessa família? Ou seja, você pode ter um perfil de familiares ou famílias muito rigorosos, ou o contrário, vamos pegar o excesso, os dois excessos, né? Famílias muito rigorosas ou famílias negligentes, muito permissivas. Então, esses dois elementos familiares são muito relevantes. Então, temos que ter em vista que a família é talvez o principal elemento de influência para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Muita atenção. Quando eu digo família, eu estou me referindo a quem efetivamente é responsável pela criação, né? Pela educação daquela criança. Quando eu falar criança, criança e adolescente, tá, gente? Importante não ficar repetindo o tempo todo criança e adolescente. Então, a família é o elemento central. Agora, existe um outro elemento que muitas pessoas não estão atentas. Os relacionamentos, amizades, colegas. Então, famílias e relacionamentos. É também importante, especialmente quando se trata de adolescentes, identificar quem são os amigos, as amigas. Quem são as pessoas que convivem com essa criança ou adolescente. E aqui é importante a gente frisar. Os amigos podem ter profunda influência também sobre crianças e adolescentes. Influência para o bem ou para o mal, de novo.
Então você vê amigas que levam a amiga para, por exemplo, a consumo de drogas, ou para a prostituição, ou para uma vida desregrada. Então veja você, família, nós vimos o primeiro elemento. Segundo elemento, relacionamentos. E aqui não é só amizade, eu falei de amigos, mas pode ser pessoas que estejam muito frequentemente em contato com aquela criança ou adolescente. Atenção, muitos pais e mães desconhecem que os filhos têm contato com determinadas pessoas. Vou dar um exemplo para você. Às vezes os pais não conhecem o fato de que o filho, criança, está tendo contato com um adulto que mora na rua ou no condomínio. A criança desce para jogar bola, mas acaba ficando conversando com esse adulto que a família não sabe quem é. Percebe isso, gente? É um relacionamento que a família nem sabe que o filho mantém. Da mesma forma, é possível que esse relacionamento ocorra fora do ambiente da vizinhança, da casa da criança ou do adolescente. Então, esses relacionamentos ou contatos, eles podem ter muita relevância para explicar não apenas a violência praticada pelas crianças e adolescentes, mas também abusos sofridos. É muito importante estar atento a todo esse ambiente familiar e aos relacionamentos de crianças e adolescentes. É importante aqui dizer o seguinte: normalmente as crianças não vão falar desses contatos. Muitos contatos que crianças e adolescentes têm fora do relacionamento familiar, eles sabem que não é correto, que o pai não vai concordar. Então, muitas vezes, eles não vão dizer para os pais ou para quem indagar a eles que eles mantêm aquele contato. Então veja, ou às vezes a pessoa que mantém contato com a criança ou adolescente já combina, não conte para os seus pais. Olha que situação. Olha aqui, eu estou vendo aqui a Kelly dizendo verdade. Vi uma cena agora, a mãe cantando para uma criança, ela rebolando, né? Então um caso aqui, a mãe estimulando a criança ao erotismo, né? Isso é da cultura, infelizmente. A cultura brasileira, ela erotiza as crianças muito bem, obrigado. Os mesmos cantores que vão aí no dia da criança fazer pedir doação em defesa da criança, esses mesmos cantores e cantoras, que você conhece muito bem quem são, cantam pornografia para criança tranquilamente, consumindo os seus discos, indo aos seus shows, com música pornográfica expressa, tá tudo certo. E no dia da criança, vem pedir contribuição para defender crianças do abuso. É uma hipocrisia, música hipocrisia nacional, né? Porque exatamente não tem nenhum pudor em cantar o erótico e pornográfico para as crianças e depois vem pedir dizer que são favoráveis à defesa dos direitos da criança. Nós precisamos rever isso, hein? Rever. E nós, como consumidores, também não aceitar esse tipo de atitude. Então eu falei do primeiro elemento que devemos estar muito atentos quando analisamos crianças e adolescentes. Eu quero repisar com você. Aqui eu estou falando tanto em situações de crianças e adolescentes que podem estar sendo vítimas de abuso, como também crianças e adolescentes envolvidas com a violência, praticando a violência, ok, gente? Eu estou abrindo agora um grande guarda-chuva para que você tenha esses fatores que eu vou enumerar hoje como muito relevantes ao lidar com crianças e adolescentes. O primeiro fator que eu elenquei e expliquei para vocês agora é família e relacionamentos da criança e do adolescente. Anote aí, família e relacionamentos. É preciso estar atento e investigar esses fatores. O segundo fator, também um grande fator e decisivo, é a personalidade da criança e do adolescente. Agora eu vou falar para vocês sobre um elemento chave. Como é a modo de ser da criança? É uma criança expansiva, falante, extrovertida? Ou é uma criança tímida, uma criança que fala pouco, uma criança que não se expressa muito? Ou variáveis e variantes dessas duas posições. Por que eu estou dizendo isso? Existem crianças e adolescentes que são extremamente ágeis, dinâmicos, e outros que são mais intelectuais, pensantes,
e outros ainda que são mais emotivos, e as variantes de todos esses comportamentos. Então é muito importante, quando você estiver lidando com uma criança ou adolescente, analisar a personalidade da criança e do adolescente. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Tem crianças e adolescentes agressivos. Anote, quando eles são agressivos? Por que são agressivos? Quando você contextualiza a agressividade, você vai ver que são crianças, muitas vezes, crianças que não levam desaforo para fora, para casa. Eles são crianças que são altivas, crianças que são corajosas. E essa coragem, quando a criança ou adolescente, é comum que essa coragem se manifeste com agressividade. Mas se você for notar bem, a criança não é violenta. Ela é agressiva quando desmerecida, quando de qualquer forma desprezada. Então ela tem uma atitude que não é de violência. É diferente de uma criança ou adolescente que é mau, que é violento, que machuca os coleguinhas, que é agressivo no sentido de tentar agredir o professor. Não. Eu estou querendo que você distinga duas condições: agressividade e violência. São coisas completamente diferentes. A agressividade é a postura é uma reação diante de determinadas circunstâncias. Violento ou violência é quando a pessoa pratica atos contra outro. Então é preciso distinguir, porque muitas vezes tratamos um adolescente como violento, quando na verdade ele é agressivo, mas agressivo em razão de um estímulo externo. Perceberam isso? Eu estou dando um exemplo. Claro, a gente poderia falar o dia todo sobre isso, mas eu estou querendo que você faça uma distinção entre agressividade, que é natural no ser humano, principalmente do homem. A testosterona, o que é, gente? Hormônio da agressividade. A testosterona é isso, hormônio masculino, é o hormônio da agressividade, do vigor. Então, nós precisamos ter em alta distinção esse comportamento de crianças e adolescentes, que é muito confundido por professores, pelos pais, que é achar que porque a criança reage quando é de alguma forma atingida, ela é violenta, quando na verdade ela é agressiva. E um grau de agressividade é fundamental para o ser humano, gente. É fundamental para o ser humano. Isso aí a gente precisa ter em alta estima. Deixa eu dar um exemplo para vocês, gente. Esse exemplo é muito prático. Foi numa escola aqui de Brasília. Um pai me procurou porque estava preocupado com o filho. Eu vou dar um caso real para vocês. Segundo o pai, o filho, que tinha na época 10 anos de idade, havia agredido um colega. Lembra que eu falei na outra live? Os detalhes são muito importantes. Aí eu pedi então para o pai me narrar como foi a agressão do filho ao colega. E aí o pai me narrou o seguinte, que durante uma reunião de colegas no recreio, um dos coleguinhas chamou o filho dele, o que agrediu, de jumento ambulante. Foi uma expressão muito injuriosa, né? E na frente dos outros. Ao ser chamado de jumento ambulante, uma coisa assim, viu, gente? Esse adolescente, essa criança que estavam achando que era muito violento, se levantou ou se aproximou de quem o chamou injuriosamente disso e deu um tapa na cara do colega. Olha só, não deu um murro não, deu um tapa. Então essa teria sido a violência praticada pela criança. Veja só, diante de uma atitude injuriosa do colega, na frente dos outros, a criança se levanta e dá um tapa na cara do outro. Você pode achar isso excessivo, mas eu quero dizer para vocês que essa atitude foi muito proporcional. Por quê, gente? Porque ele retorquiu a injúria no momento que ela foi feita. E retorquiu de uma forma que não foi com violência. O soco seria uma violência extrema. Ele abriu a mão, ele deu um tapa na cara do que o agrediu moralmente. Perceba que houve uma proporção. E nesse sentido é que eu quero mostrar para vocês. O pai achava o filho violento, quando na verdade, ao analisar o fato, o que descobrimos? Que a criança teve muita sabedoria. Primeiro, agiu com a agressividade que se espera ao ser injuriado, né? Caluniado, vamos na expressão comum, né, gente? Chamado com palavrão, né?
desmerecido na frente de todo mundo, de forma injusta e sem nenhuma causa, esse aluno retorquiu a agressão à sua honra com um desfecho de um tapa na cara do agressor. E tudo ficou resolvido, amigos. Tudo ficou resolvido. Veja a proporcionalidade. Eu fiquei admirado com o controle da criança que foi vítima da injúria e com o controle de retorquir aquela injúria com um tapa na cara do agressor. Eu sei que você vai dizer, não, mas não se combate violência com violência. Amigos, crianças e adolescentes precisam resolver as suas questões de acordo com as suas condições. Quem está me entendendo aqui? Eu estou dando um exemplo que realmente é sujeito a muitas avaliações. Mas olha que extraordinário. Não foi um soco, nem vários socos, nem vários tapas. Aquele que foi agredido na frente da turma agiu de uma maneira muito proporcional, ao meu ver. Desferiu um tapa no rosto do seu agressor. A isso se chama legítima defesa, amigos. O direito abraça aqueles que se defendem de violações de maneira proporcional e na mesma hora. Quem está me entendendo, Raquel? Você está me entendendo que o pai, portanto, estava tendo o filho como violento, quando, na verdade, o filho não foi violento e ele, na verdade, exerceu o legítimo direito de defesa diante daquela injúria. Então, aqui, veja, a personalidade, né? Isso é muito importante você analisar. É fundamental você analisar. Travou aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Pode me dizer aqui se vocês estão me ouvindo? O som está... Alguém está dizendo que travou. Ah, ok? Posso continuar? Me dê um ok aí. Legítima defesa, isso. Tá tudo bem o som? Me dê um ok aí, gente. Acorde aqui o irmão. Voltou, né? Muito bem. Então a personalidade da criança e do adolescente é fundamental, gente. É fundamental para que você possa, inclusive, dirigir a criança ou adolescente a atividades condizentes. Vocês já viram aqueles meninos que fraudam a prova, vão lá na sala do professor, abre a porta, consegue a chave reserva e consegue a prova e falsificam? Veja, isso aí é uma ação que é muito ruim. E deve ser punida, deve ser orientada a esses alunos que praticam fraudes e furtos, ok. Mas é muito bom você estar atento à idade. Um menino de 11, de 12, merece ser disciplinado se praticar esses atos. Mas quando ele pratica esses atos, nós precisamos estar atentos. A personalidade está se revelando até quando pratica o mal. Quem está me entendendo isso? Quando a criança ou adolescente pratica o mal, veja, ele vai ser orientado, disciplinado, mas você deve estar atento que tipo de atitude ele praticou. É fundamental não apenas puni-lo pelo erro que ele praticou, por exemplo, como também identificar, poxa, esse menino é altamente... Olha o planejamento que ele fez. Olha toda a inteligência que ele teve para praticar o ilícito. Aí você olha isso porque aos 11 anos você consegue dirigir esse menino. Aos 12 anos você consegue dirigir. Mas quando ele tiver 15, 16, com arma na mão, praticando roubos e assaltos, vai ficar mais difícil. Por isso devemos estar atentos até mesmo a essas atitudes, entre aspas, ilícitas lá na infância, lá no início da adolescência, para a gente também, além da disciplina que o autor do ato indevido merece, nós olharmos a personalidade dele está se revelando naquele ato. Vocês estão me entendendo aqui? Entenderam isso, gente? Então, até nos atos de indisciplina ou atos ilícitos, exatamente aqui, aproveitar para o bem a inteligência da criança. Então a criança faz um planejamento para fraudar a prova final do ano. Poxa, é claro que ela deve ser disciplinada e orientada. Está errado isso, essa fraude. Mas veja, você tem que olhar para o contexto geral. Poxa, o menino demonstrou grande iniciativa, embora para o mal. Vamos levar isso para o bem. Perfeitamente, Raquel. Então é o segundo elemento, a personalidade da criança e do adolescente. E agora eu vou dar o terceiro fator para vocês. O terceiro fator, gente,
é o mais inesperado. É o mais inesperado. Anote. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro fator, eu estou falando agora dos fatores estruturantes que você deve estar atento ao analisar, ao investigar, ao lidar com crianças e adolescentes. Primeiro fator, família e relacionamentos da criança. Família e relacionamento da criança. Segundo fator, a personalidade da criança. Ok? A personalidade da criança. E agora eu vou dar o terceiro fator. Esse terceiro fator é a emoção do momento. Olha só. E agora fica mais complexo. Terceiro fator, gente, a emoção do momento. Quem conseguir escrever aqui, escreve para os amigos. A emoção do momento, gente, é um grande conceito que merece uma atenção especial. O que significa a emoção do momento? Crianças e adolescentes podem ser altamente influenciados por fatores externos que podem mudar a vida delas. Vou dar exemplos. Consumo de bebida alcoólica, emoção do momento. Consumo de drogas, emoção do momento. Efeito multidão, quando crianças e adolescentes estão em turma, efeito do momento. Ok, gente? Torcidas de futebol, emoção do momento. Então, essas aglomerações de jovens, seja na escola, seja em outros ambientes, locais de consumo de bebida alcoólica ou de consumo de drogas, a ingestão de drogas ou de bebidas é um fator decisivo para explicar a criança ou adolescente sofrer violações de direitos ou praticar violações de direitos dos outros. E aí eu vou trabalhar com vocês esse elemento agora com brevidade, não posso agora esgotá-lo porque ele é muito vasto, mas abordar os elementos mais importantes. O primeiro deles, que é muito comum, é quando a criança ou adolescente está em sua turma. Pode ser a turma da sala de aula, pode ser uma turma do condomínio, pode ser os colegas da igreja, na reunião na igreja, fica aquele grupo de adolescentes ou de crianças. Portanto, essas reuniões de turma de crianças ou adolescentes, muito cuidado, porque todos nós, inclusive adultos, eu e você, quando estamos em grupo de pessoas, todos nós perdemos algum nível de controle da nossa individualidade. Assim é com adultos e mais ainda com crianças e adolescentes. Ao estar em convívio com colegas, isso aqui, Kelly, olha, fatores estruturantes para você analisar em relação a crianças e adolescentes. Família e relacionamentos, isso mesmo. Personalidade da criança. E o terceiro, a emoção do momento. A emoção do momento. Eu estou falando agora do quesito efeito multidão. Dentro da emoção do momento, você tem o subitem efeito multidão. Vamos falar assim. Efeito multidão é exatamente quando a criança ou adolescente está no âmbito da turma ou no âmbito de um grupo maior de pessoas. Pode ser o grupo de colegas da sala de aula. A sala de aula já tem esse efeito, viu? Um dos motivos pelos quais professores não devem gritar com alunos em sala de aula, porque é uma multidão ali. Aquele conjunto de 20 ou 30 colegas, aquilo ali é delicado. Não só por razões pedagógicas, mas porque pode haver uma reação do indivíduo quando está em multidão. E essa reação pode ser hipertrofiada, aumentada, em razão de estar no grupo. Então, a criança ou adolescente agiria de uma forma se fosse corrigida em particular. Ela aceitaria. Mas quando é corrigida em público, amigo, pode acontecer coisas inesperadas, inclusive agressões sérias. Por isso que um dos princípios é jamais corrija severamente criança ou adolescente em público. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Jamais corrija severamente criança ou adolescente em público, porque a criança pode reagir de forma desproporcional, movida pela emoção daquele grupo. Tudo bem, gente? Estou dando aqui um exemplo simples, mas muito prático. Isso se aplica aos pais também, né? Por uma razão óbvia. Os pais, quando corrigem
corrige um filho publicamente, expõe a intimidade do filho para todo mundo. Tá errado, hein? Tá errado por esse fator para os pais, hein? Então esse efeito multidão tem que ser muito levado em consideração, porque a criança ou adolescente tanto pode reagir de forma desproporcional contra quem o corrigiu, o professor, o pai, o líder de ministério infantil, quanto também essa criança pode se calar e depois ser alvo de bullying ou humilhação dos colegas. Também isso é muito frequente, hein? E isso acaba gerando sentimentos que ficam ocultos, o interior da criança, a autoestima, a rejeição, e aquilo depois explode depois no ato de violência. Por isso, no ambiente público, não se deve corrigir severamente criança e adolescente. Esse efeito multidão, gente, é muito importante. Merece uma atenção especial de todos nós. Um segundo elemento da emoção do momento é o consumo de bebida alcoólica ou de drogas. E aqui tem várias questões a analisar. Tanto a criança ou adolescente que ingerir bebidas alcoólicas ou drogas pode se tornar violento e praticar violência contra os outros, como também, pelo fato de ter consumido bebida alcoólica ou drogas, a criança ou adolescente pode ser vítima de violências e abusos. Já falamos aqui que muitos abusadores de criança fornecem bebida ou drogam as crianças e adolescentes para que elas fiquem mais concordem com o abuso e não oponham resistência. Isso infelizmente é comum. Muitos adolescentes vão aos bares com os colegas, não têm ainda uma dimensão, começam a ingerir bebida alcoólica e depois, especialmente as meninas, são alvo de várias situações que ninguém sabe o que aconteceu. No final, vários meninos transaram com a mesma menina e ela não se lembra de nada. Então a menina... Aliás, eu queria saber dos conselheiros tutelares quando eles irão fazer uma verificação nos baile-funks das comunidades, né? Parece que o menino com a caixa de engraxate andando pelas ruas, esse sim causa... não pode, né? O menino que trabalha, esse aí... Ministério Público tem que ir às comunidades também. Vamos combater o trabalho infantil? Vamos. Mas por que não combater também a exploração sexual nos baile funk, amigos? É uma sugestão. Fica aqui a sugestão. Nós devemos combater a ilicitude contra as crianças em todos os lugares. Não podemos ser coniventes com o que acontece nos baile funks com as crianças e adolescentes, que é o que está acontecendo, né? Precisamos começar a exigir o respeito não apenas em um lugar, mas em todos os lugares. E aqui vai o alerta, exatamente isso. A criança nos baile funks, não só em baile funks, hein, gente? São em vários contextos em que a criança ou adolescente consome bebida alcoólica ou drogas e depois é vítima de violências, especialmente abuso sexual contra meninas. Então nós temos que estar atento ao fator consumo de drogas. E esse fator... Infelizmente, hoje, com as propagandas, com as diversas formas de publicidade, as crianças são altamente incentivadas ao consumo, não apenas de bebida alcoólica, de drogas. Os filmes abertamente já divulgam, né, o consumo da droga, da maconha e outras drogas como algo romântico, como algo que enaltece o ser humano. E as crianças estão expostas a esse lixo, a esse crime, um dano moral coletivo, quando os filmes são levados às crianças por televisão aberta, por exemplo, fazendo apologia ao consumo das drogas. Então, a questão da droga e da bebida é muito importante. E aqui entra um outro fator. E aqui eu queria trabalhar com vocês um outro fator importante, que é as torcidas. Jovens, quando se envolvem em torcidas de futebol ou outros esportes, as torcidas, elas acabam se tornando uma espécie de seita. Naquele momento é uma seita. E essa seita, ela muitas vezes não tem uma liderança, ou tem e deixa de ter ao mesmo tempo, porque as emoções são tão intensas
que qualquer fator, qualquer faísca leva a violências inomináveis. Então, muita atenção se seu filho participa de torcidas organizadas ou se seu filho vai a locais onde há a presença de torcidas organizadas, estádios de futebol, ginásios de esporte e aqui nas escolas, muita atenção. Normalmente se faz algum tipo de competição nas escolas e aí você tem a turma A contra a turma B. Aí está um fator também muito comprometedor da segurança de crianças e adolescentes. Muita violência ocorre dias depois, porque no momento da torcida, uns agridem os outros verbalmente, cria-se uma inimizade ou um ambiente de discórdia que muitas vezes depois resulta em violências maiores. Perceberam, gente? Tudo bem? Então, eu estou trazendo esses elementos porque são elementos que servem para todos nós refletirmos quando estivermos cuidando de crianças e adolescentes. Atenção para esses 3 fatores, muito cuidado. Eu trouxe para vocês o livro Conflitos e Violência na Escola e quero deixar aqui para vocês a ideia também do curso Preparados para Defender Crianças. Ou seja, nós precisamos ter uma formação para isso, tudo bem, gente? Não podemos ficar apenas reagindo quando o mal já está praticado. Eu proponho que todos vocês, que sejam pais, que sejam professores, que vocês despertem a atenção, especialmente você que exerce isso profissionalmente. Olha, professores de escolas, diretores de escola, assistentes sociais, Ministério Infantil das igrejas, embora não seja profissional no sentido técnico, né, formal, mas vocês cuidam de dezenas de famílias e crianças. Quão bom seria termos pessoas nas igrejas preparadas para defender crianças. Eu trago essas reflexões e acredito, né, que você... Alguma pergunta aqui, amigos? Ah, muito bem, Raquel já está inscrita no curso, né? Vai sim, vai receber em breve, Raquel. Aqui eu não consigo ver. Alguém fez alguma pergunta aqui, deixa me ver. É que vocês colocaram aqui, né? Cada um desses fatores, né, gente, eu poderia falar muito, né? O efeito, a emoção do momento é um fator decisivo. Não coloquei para vocês, mas vou dizer agora. Vocês sabiam que o estupro de meninas, adolescentes e jovens, se você analisar as ocorrências, assim, um número enorme de casos de estupro, ou a vítima ou o autor estava sob efeito de drogas ou álcool. Perceba, especialmente a vítima, a menina. A menina é altamente vulnerável e existe aí muitas pessoas que embriagam as meninas para facilitar a prática sexual ilícita, né? Porque embriagada ou perdendo os sentidos, a menina fica altamente vulnerável. Então, é muito importante que nós tenhamos essa atenção redobrada. E, claro, amigos, repasse tudo isso que eu falei aqui, tenha acesso ao material. Atenção, podem entrar lá, www.cristãospelainfancia.com.br. Lá também temos um apoio e você também tem lá acesso a todos os meus cursos, todos os livros, os e-books, os treinamentos no item Revistinhas e Companhia. Então, no cristãospelainfancia.com.br você tem textos de estudo lá, livres, você pode já começar a estudar, como também você pode acessar tudo isso. Tudo bem, gente? A ideia aqui é despertar em todos nós uma atenção especial e uma competência para agir em situações de defesa da criança e adolescentes. Eu espero que tenha sido útil para você. Agradeço aqui pelo tempo, né? Porque domingo, né? Muito obrigado pela presença de todos. Amanhã teremos 2 lives. Você acompanha no meu Instagram, porque estaremos fazendo isso, divulgando ainda hoje as lives de amanhã, onde será uma live mesmo bem objetiva e prática, né, gente? A ideia aqui é que nós, amanhã, as crianças, nossos filhos, netos e sobrinhos recebam o melhor presente do mundo, que é um escudo de proteção. Que as crianças do Brasil estejam protegidas
Esse é o meu desejo e é por isso que eu estou aqui com vocês hoje e agradeço do fundo do coração pela presença de vocês, pelo carinho. E amanhã convide os seus familiares, convide amigos, colegas, para que a gente possa estar fazendo uma grande celebração pelas crianças do Brasil. Um beijo no coração, Deus te abençoe. Até amanhã.